Esse é um ano especial para o nosso país. Nós estamos fazendo 200 anos como uma nação livre. Amém, querido? 200 anos como nação independente. E Deus me deu uma palavra a respeito disso. E eu vinha empolgado para pregar no 7 de setembro. Eu disse, que no 7 de setembro ninguém prega, sou eu. E eu cheguei aqui e eu perdi a voz. Eu fiquei mudo. Fiquei rouco, não conseguia falar. Nada, saía nada. Saí de 12 graus para 38. E aí, fiquei rouco. Mas Deus botou uma palavra no meu coração sobre isso, né? Porque há um problema no nosso país. As pessoas confundem a pátria com o governo. E a pátria não tem nada a ver com o governo. A pátria é o nosso país, é a nossa nação. Os governos mudam, os governos são substituídos, mas a nossa pátria é a nossa terra, esse lugar que nós vivemos, onde nós nascemos. Isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Ele disse que o Deus Todo-Poderoso, Ele criou as pessoas em épocas determinadas, em lugares determinados. Então, é muito importante nós amarmos o nosso país. No Brasil gerou essa confusão. Eu me lembro dos 500 anos, eu sempre falei isso, pastor Eric, eu sempre falei isso, nos 500 anos de Brasil, né, do descobrimento, só se ouvia críticas, não porque é 500 anos de exploração, não porque é 500 anos disso, não por... Todas as nações, a Rússia, os Estados Unidos, todas as grandes nações honram a sua pátria, independente dos erros e dos acertos. Os nossos erros e os nossos acertos fazem parte da nossa história, sejam eles bons ou ruins. A gente tem que amar o nosso país, isso é bíblico. Você vê um escritor bíblico, ele ama Israel. Ele diz assim, no Salmo 84, o salmista diz, Jerusalém, que a minha mão seque, se eu me esquecer de ti, se eu não lembrar de Jerusalém, o meu maior amor, a minha maior paixão. Você está entendendo? Nós somos ensinados na Bíblia a amar a nossa pátria, a amar o nosso país. Os governos têm problema, por isso que o grande valor da monarquia. Você sabia? Se dependesse de mim, eu era monarquista. Se dependesse de mim, eu votei na monarquia. Teve um plebiscito aqui e eu votei na monarquia, porque na monarquia tem o chefe de Estado, que representa a nação, e tem o chefe de governo, o primeiro-ministro, que representa o governo. Nós não podemos fazer a confusão entre pátria e governo. Você pode até ter raiva do governo, você pode até criticar o governo, mas você tem que amar o seu país. E o que a gente vê hoje? Pessoas brasileiras, autoridades brasileiras, falando mal do nosso país lá fora, denegrindo a imagem do nosso país lá fora. Eles não entenderam que o nosso país, a nossa pátria, o nosso chão, o lugar onde nós nascemos, não tem nada a ver com os governos. Os governos mudam, os governos passam, mas essa continua sempre sendo a nossa terra, o lugar em que os nossos filhos, os nossos netos crescerão, o lugar onde viveram os nossos antepassados. Amém, querido? Então eu quero dizer para você, ame o seu país, ame a sua pátria, celebre por isso. São 200 anos que o Brasil entrou no concerto das nações. Eu vejo historiadores que vão contar a história do Brasil só denegrindo. Um país que não cultua a sua história, os seus heróis, os seus erros e as suas falhas, nunca vai se posicionar. Sabe, você já viu falar do complexo de vira-lata? Aquele sentimento que você não é ninguém, que você não é nada. Então, a pátria não tem nada a ver com o governo. Vamos aprender a amar o nosso país. É bíblico. Salmo 84, o salmista diz, vou repetir, que a minha mão seque, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Se Jerusalém não for o meu maior amor, a minha maior paixão. Nós temos um país abençoado, amém, querido?
E não sei se vocês lembram, quando eu era jovem, adolescente, eu ouvia falar que o Brasil era o país do futuro. Vocês ouviram falar isso? Que o Brasil seria uma grande potência mundial. Vocês ouviram falar isso? Eu creio. E essa ministração hoje não é pessimista, ela é positiva. Eu creio que o Brasil vai cumprir o seu plano e o seu propósito no concerto das nações. Nós já somos uma grande nação, mas nós seremos reconhecidos como uma grande nação. Amém, queridos? E olha, isso não é da agora não. Não sei se o pastor Eric lembra, o pastor Agno, outros amigos, Jones. Eu sempre critiquei isso, que no Brasil não havia patriotismo. 7 de setembro era só mais um feriado. Eu falei várias vezes isso, antes dessa polêmica política aí, dessa coisa. Era só mais um feriado. Cara, 7 de setembro, ninguém fazia nada. Era só mais um feriado. E eu dizia, parece que o brasileiro só é brasileiro no dia do jogo da seleção. Que coisa triste. Um país que não honra as suas origens, a sua história. Um povo que não honra a sua história, as suas origens, que só no dia de um jogo de futebol se torna brasileiro. Não, querido, nós estamos voltando ao que é certo. 7 de setembro, 4 de julho nos Estados Unidos, é uma das maiores datas americanas, o dia da independência americana. A nossa maior data cívica é o 7 de setembro, e é verdade, isso não é patrimônio de ninguém, mas isso precisava ser resgatado, e foi resgatado. Amém, querido? Dê um aplauso para o Senhor por isso, porque me tragam água aí que a garganta está seca. Quando eu me emociono, a garganta seca. Com certeza. Uma vez eu vi um jornalista reclamando, não foi agora não, foi uns 4 anos atrás, porque havia uma bandeira hasteada. Jornalista de uma emissora aí, reclamando, o tralhe, vou só dizer assim, reclamando que havia uma bandeira hasteada, dizendo que estava poluindo o ambiente. Pode, cara. Mas hoje, olha, eu não venho aqui, nunca eu venho aqui trazer uma pregação, uma palavra escolhida na internet. Quando eu venho aqui, tudo que eu procuro falar aqui, eu procuro direção de Deus. Deus, fala comigo. O tremor é a unção, sabe? É unção mesmo. O tremor é a unção. Então, queridos, eu nunca venho aqui trazer uma palavra. Deus me deu essa palavra. E não quis que fosse dia 7, não pude domingo passado, não pude, e Deus preparou para esse dia. Coincidentemente, no próximo domingo, nós decidiremos o futuro da nossa nação nos próximos 4 anos. Nós decidiremos o futuro da nossa nação. E eu quero fazer uma abordagem bíblica sobre isso. Abordagem bíblica. Amém, queridos? Primeiro lugar, e por isso que eu digo, quando eu venho aqui, eu venho cheio de temor e tremor. Por isso que eu tremor. Se eu for beber água aqui, você vai ver, ó. Porque eu estou falando sobre orientação de Deus, sobre direção de Deus. Eu sou pastor dessa igreja. E o pastor, ele tem o dever de orientar. É um dever do pastor orientar, aconselhar, alertar, avisar. Quantos concordam que isso é dever de um pastor? Ou não? O pastor está com as ovelhas, ele vê um perigo, ele paralisa elas, ele alerta. É dever do pastor orientar. Por outro lado, o pastor não manda em ninguém, pastor não impõe nada a ninguém, e pastor não manipula ninguém. O verdadeiro pastor, ele não manipula, ele coloca os dois caminhos, e a escolha e a decisão é sua.
Eu não aceitaria um pastor mandando na minha vida, dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu aceito a exortação, eu aceito a orientação, mas a decisão é minha, porque eu vou ser responsável. Diga assim: eu sou responsável pelas minhas decisões. Então, não admito imposição. E eu sei que tem muitos pastores por esse Brasil afora, que estão fazendo coisas por interesses. Mas eu não estou aqui por interesse nenhum, a não ser o interesse de orientar. Então o pastor tem o dever de orientar. O líder espiritual, ele tem o dever de orientar, sim. Olha, e quantas vezes eu já tive que dar uma orientação para alguém que eu não queria dar. Eu não queria falar, mas Deus me incomodou. Já contei para vocês, uma vez eu acordei 5 horas da manhã, estava numa determinada região, e Deus me disse para me dar uma palavra para um pastor lá naquela região, e eu não queria falar. Isso gerou um conflito até hoje, está meio assim, sabe? Eu não queria falar. E no início, eu até pensei assim: ah, não, isso tem nada a ver. Depois deu 5 horas da manhã, me acordou, e eu falei. E Deus me falou para falar para a igreja, para orientar a igreja. E eu fico com temor, sabe? Porque o líder espiritual, o pastor, o profeta, ele tem o dever de orientar o povo. É o que diz Ezequiel capítulo 3, versículo 17 em diante. Se puder colocar aí, pastor Eric. E outra coisa, ficou lindo, não foi? Aí a nova. Vocês gostaram da fachada lá? Então dê um aplauso para o Senhor aí. 3:17. 3:17. Profeta Ezequiel. Revista atualizada, eu acho que é a minha. Tá? Aí eu leio aqui, não fico naquela que eu já vi os vídeos assim, eu olhando para lá, minha careca aparece. Aí não fica legal não. Ezequiel 3. Esse texto falou muito comigo no início aqui da igreja. Nós tivemos muitas crises, muitas guerras. O pastor João se lembra em um tempo que foi uma guerra aqui na igreja, mano. E Deus disse: ó, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Está batendo aí? Tá, né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertido de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão eu requererei. Muito sério, não é isso? Deus manda você falar algo para alguém, para o livrá-lo de um caminho de morte, de uma coisa maligna, e ele não avisa. Ele diz: ele morrerá no erro dele, mas o sangue eu requererei de ti. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Graças a Deus aqui não tem perverso, eu creio, aqui só tem justo. Então vamos lá para o justo. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Você está entendendo? No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde.
Vocês estão entendendo? Você vai dar a mensagem. Se você quiser ouvir, obedecer, seguir, você segue. Se você não quiser obedecer, seguir, você não obedece. E uma coisa interessante que a Bíblia fala é assim, ó, a rebelião é como a feitiçaria, e a insubordinação como o pecado da idolatria. A rebelião é tipo engano. Tem pessoas que são rebeldes só para ser o contrário, só para ser do contra, só para discordar. É igual um engano, um feitiço, um encantamento. Está entendendo? Porque eu converso isso muito com os meus filhos. Sabe? As pessoas, a gente está falando, olha, é assim, é assim, é assim. O rebelde, ele é um pouco obstinado. Por isso que o Salmo diz assim: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu estava comentando com o pastor Água, querido, tudo o que acontece na minha vida, uma doença, um problema, uma crise, eu me reanaliso, eu me analiso. Senhor, será que tu está querendo que eu mude o caminho, a direção? O que tu queres que eu faça? Me mostra o caminho, me mostra qual é a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E tudo, querido, a gente tem que perguntar a vontade do Senhor. Amém? O líder, como eu falei, ele não manipula. Não manipular e nem impor. O verdadeiro líder não impõe. A igreja não é massa de manobra. Eu já vi pessoas tendo prejuízos por aí, que os pastores entram naquelas redes, naquelas pirâmides, e envolve toda a igreja na pirâmide, na rinodena, seja lá o que for. E muitas vezes as pessoas têm prejuízo, porque os pastores estão usando a igreja como massa de manobra, para se beneficiar. O verdadeiro líder, ele não manipula, nem impõe, e ele dá liberdade de escolha, amém? A gente vê isso em Jesus, querido. Jesus não impõe nada para ninguém. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a nada na vida cristã. A vida cristã é uma escolha livre. Nosso Deus ama a liberdade. Ele diz que Ele nos chamou para a liberdade, amém? Jesus não obriga nem manipula ninguém. Ele mostra o caminho. Eu vou tirar essa beleza aqui, tá? E tá aqui, ó. Mais soft, mais. Tá vendo assim? Amém? Então olha lá. Jesus não obriga nem manipula. Jesus não obriga nem manipula ninguém. Ele mostra o caminho. E as pessoas decidem se o seguem ou não. Não é assim? Porém, ele sempre adverte das consequências e dos resultados. Não é assim que Jesus? Hoje, muitas vezes, nós temos aquele evangelho que só fala das vantagens. O apóstolo Paulo pregou que chegaria tempo que a gente só ia escolher pastor que só fala o que eu gosto de ouvir. Diz que, como que tendo coceiras nos ouvidos, cercarão-se de mestre, segundo as suas paixões e concupiscências. Eu estava falando dos opostos da igreja. O vivendo em graça, completamente. Nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Vida não transformada. Não, Jesus, ele fala das responsabilidades. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele disse, olha, se Jerusalém continuar nesse caminho, eu vejo. E ele viu os exércitos romanos sitiando Jerusalém. 40 anos depois, o verdadeiro líder não esconde as consequências. Eu fico empolgado porque Caim teve o pai, Deus, como discipulador. Deus chamou Caim para uma conversa. Deus viu que Caim estava indo por caminhos errados. Deus chama Caim e diz, Caim, o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Antes de Caim cometer o crime, Deus chamou ele e disse, olha,
O pecado está na tua porta. É o teu dever dominar. O melhor discipulador do mundo, Deus, Ele não disse: Caim, tu tem que fazer isso. Não, Caim, a decisão é sua. O pecado está à tua porta. Cumpre a ti dominá-lo. E mesmo assim, Caim matou o seu irmão. Então Jesus, Ele não obriga nada. Ele não impõe nada. Nada é imposto no reino de Deus. Nós exercemos a nossa liberdade. Terceiro ponto: responsabilidade pelos riscos e consequências. Nós temos responsabilidade. Diga, responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas decisões e assumo as consequências dela. Amém, querido? Porque é assim que é. E eu falando de Jesus, né? Ele não obriga nem manipula ninguém. Ele mostra o caminho, as pessoas decidem e seguem ou não. Vocês lembram das cartas à igreja, às 7 igrejas? Cada uma Jesus faz uma advertência. E eu estou bem lembrado aqui da igreja de Éfeso. Ele disse assim, Jesus falando, Jesus, Novo Testamento, não há mais lei, era graça, Novo Testamento. Ele diz: arrepende-te e volta às primeiras obras, porque senão virei sobre ti e removerei o teu candeeiro. Eu repreendo, sou zeloso e repreendo a todos aqueles que amo. Eu estou trazendo essa palavra aqui, queridos, porque eu amo vocês. Não tenho nenhum interesse. Eu amo vocês. Eu quero o bem do nosso país. Eu quero o bem dos meus filhos. Eu fico pensando nos meus filhos e nos meus netos. Por isso eu trago essa palavra. Responsabilidade pelos riscos e consequências. Pecados, diga, pecados geram consequências. Pecado gera morte. Tiago 1,15. O pecado gera morte. Todo mundo fica: ai, Deus castiga, Deus pune. Não, Deus castiga e Deus pune porque Ele criou a lei das causas e dos efeitos. Mas o que diz é a lei do universo, a lei da semeadura e da colheita. Deus não tem prazer no mal de ninguém. Ele queria que todos os homens fossem salvos. Ele não queria que Caim matasse Abel. Mas Ele nos deu o direito de escolher e de assumir os riscos e as consequências. Há vários tipos de pecados. Há os pecados individuais. Pecado de pessoa. Cada um sofre a consequência do seu pecado. Todos nós pecamos de alguma maneira. Isso tem consequências na nossa vida pessoal. Isso não afeta todo mundo. Se você trai a sua esposa, comete um adultério, gera filhos fora do casamento, isso vai trazer problemas para você. O cara trai a esposa do outro e leva um balaço na cabeça, um tiro na cabeça, porque traiu a mulher do outro. Consequências. Quando Deus diz para a gente fugir do pecado, não é porque Ele é um Deus, criou regras aí, como os bonecos, não, porque o pecado gera morte, o pecado gera sofrimento, o pecado gera dor, e tem os pecados individuais, amém, querido? Mas tem os pecados de comunidade, sabia? Tem os pecados comunitários. Em 1972, um pastor americano, reverendo Jim Jones, ele fundou uma comunidade nas Guianas. Tinha 1000 pessoas ali naquela comunidade. E eles começaram a idolatrar aquele homem. Aquele homem enlouqueceu. E ele tinha relações com as mulheres. E ninguém conseguia sair daquela comunidade. Ele convocou um suicídio coletivo
900 pessoas, de uma vez só, 900 e poucas, tiraram as suas vidas. Um pecado que atingiu toda uma comunidade. Existem pecados comunitários. Se você for ver, eu acho que é 2 Reis. Não, mas depois eu vou para lá ainda. Então, existem pecados de comunidade, existem pecados individuais, existe pecado de comunidades, existe pecado de nações. Você já ouviu falar de bairros violentos? Existe isso? Bairros violentos, principados atuam ali. Sabe por quê? Por causa do pecado, querido. A cidade de Medellín, na Colômbia, já foi uma das cidades mais violentas do mundo. A taxa de mortalidade em determinados bairros é maior do que numa guerra, querido. É maior do que numa guerra. Pecados comunitários. Muitas vezes toda a comunidade ali, muitas comunidades do Rio de Janeiro, toda a comunidade está envolvida no tráfico, querido. E aí de vez em quando acontecem aquelas coisas terríveis que ninguém quer. Porque existem pecados comunitários. Existe pecado de nações. E olha, toda vez que uma nação institucionaliza o pecado, ela entra no juízo de Deus. E isso não é só para a antiga aliança, não tem nada a ver. Eu quero que veja o pecado de uma nação, como destruiu uma nação. 2 Reis 17. Deus destruiu a nação de Israel. Você lembra que Judá se separou de Israel? 10 tribos foram com Judá, com Israel, e 2 tribos ficaram com Judá. A capital de Israel, Samaria. A capital de Judá, Jerusalém. E agora esse eu vou ler que eu não anotei aqui, ó. É 17. 2 Reis 17. Passa um pouquinho aí, pastor. Vai. 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 Acho que é o 12. Pode ir. É o 12. Voltando lá para o 12. Antes do 12. Volta. 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 O título dessa parte aí começa no 7, é o 7 mesmo. O título é A Queda de Israel, o cativeiro de Israel. Israel acabou como nação aí. Depois desse tempo, a nação de Israel não se restaurou mais. Permaneceu a nação de Judá. Judá, a Judéia. Israel só foi restabelecida com esse título, com esse nome de Israel, agora em 1948, já no século 20. E ele diz que Israel caiu por quê? Ele diz, tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Olha, essas nações já foram expulsas por causa do pecado. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, que por intermédio de todos os profetas, olha, o Senhor advertiu. Profetas vieram antes, olha, deixe essa vida. Mudem disso.
Não façam isso. Deixa esse caminho. Senão Deus vai vir juízo sobre essa nação. Vai vir juízo sobre esse povo. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todas as videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que eu vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram os ouvidos, antes se tornaram obstinados. É como eu falo, o teimoso, o rebelde, ele é obstinado, ele está tipo enfeitiçado. O mal está ali, escancarado, o risco, o perigo, mas ele é louco, ele não consegue ver o perigo. Se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, bois, 2 bezerros, fizeram poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também, olha isso aí, querido, assassinato de crianças. Eles ofertavam como costume dos povos, para ver como uma cultura, querido, ela perverte, a cultura perverte, uma cultura maligna, sabe? Eles chegaram lá, essas nações foram expulsas de lá, mas alguns ficaram. Eles absorveram a cultura dos cananeus, porque eles sacrificavam as suas crianças aos ídolos, aos deuses deles, e eles aprenderam isso, cara. Imagina, o israelita aprendeu a sacrificar o seu filho aos deuses. Olha lá, também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifícios, deram-se à prática de adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. E aí, tá bom. Vocês entendem? Sacrificavam os próprios filhos, foram exterminados como nação. Existem pecados da nação, existem pecados a nível mundial. A Bíblia diz que o dilúvio, Deus destruiu o mundo, porque o povo era extremamente maligno. Gênesis 6, você vai ler lá, eles eram malignos, tudo que eles faziam era mal, havia maldade em seu coração. Se Deus não trouxesse o dilúvio, sabe o que ia acontecer? Eles iam exterminar a raça humana ia ser extinta. Vocês ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Lá em Judas, capítulo 1, versículo 5 e 7, Judas, Novo Testamento. Judas 1, 5 e 7, versículo 5 e 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, isso é Novo Testamento, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado em trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A destruição de Sodoma e Gomorra foi a depravação moral, foi a depravação sexual. Meu irmão, se a ideologia de gênero pegar no mundo, se ela for posta em prática, acaba a população do mundo. Porque a reprodução acontece homem e mulher, macho e fêmea. Aí você diz: mas isso foi no Antigo Testamento. O pastor Eric leu um texto agora no início. Ele disse: vi novos céus e nova terra. Sabe por que novo céu e nova terra?
Porque lá em 2 Pedro está escrito: os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Esse mundo vai chegar num limite que vai haver uma espécie de, não vai ser mais dilúvio, vai ser fogo. Então, há destruições em nível planetário, há destruição em nível de nação. O pecado gera morte individual, o pecado gera a morte de uma nação, o pecado gera a morte de uma comunidade. E o que você acha? O que aconteceu com os maias? O que aconteceu com os incas? Por que essas nações desapareceram? Talvez você não saiba, mas os indígenas brasileiros, havia muitas tribos canibais no Brasil, que comiam carne humana. Vocês sabem disso? Existia. Sabe por que os maias desapareceram? Os incas desapareceram? Eles faziam sacrifícios humanos. Deus move uma nação contra outra nação, e ele executa justiça e juízo. Civilização maia, civilização inca, civilizações canibalescas, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, depravação geral, tudo isso traz juízo sobre a terra, sobre a nação. Nossas escolhas, diga comigo, nossas escolhas vão gerar consequências. Fale bem alto aí. Nossas escolhas vão gerar consequências para nós, para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para toda a nossa descendência. Amém, queridos? Deixa eu lhe falar uma coisa. Esses dias eu fui numa oficina mecânica, e quem já passou pelos sinais dessa cidade, pelos semáforos dessa cidade, quantos venezuelanos ali na miséria, quantas pessoas ali, quantos milhões, alguém tem a estatística, quantos milhões de venezuelanos entraram no Brasil? Você sabia? A Venezuela é um dos países mais ricos da América do Sul, sempre foi. Eu fiquei abismado quando eu soube essa. Eu fui consultar o Google, isso não pode ser verdade. Eu vi alguém dizer isso. A Venezuela, ela é a dona da maior reserva de petróleo do mundo. Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita. Venezuela tem mais petróleo do que a Rússia, que é aquele mundo de país. Venezuela tem mais petróleo que os Estados Unidos. E a Venezuela sempre foi um país próspero, querido. Eu fui na Venezuela, visitei a Venezuela 3 vezes. Eu fui em Margarita, Isla Margarita, uma ilha linda. Eu vi recentemente vídeos de lá, cidade abandonada, local abandonado. Eu fui em Cumaná, uma das grandes cidades próxima de Porto La Cruz, onde pega o ferryboat para ir para Margarita. Alguns anos eles fizeram as suas escolhas. Eles fizeram as suas escolhas. Houve um avivamento naquele país. Mas talvez a igreja não exerceu o seu papel, não de fazer política partidária, mas de orientar o seu povo. Eles pecaram por isso, por não orientar o seu povo. Eu quero minhas mãos limpas. Nas nossas mãos está o futuro do nosso país. Um país que vive na miséria, maior reserva petrolífera do mundo. Até poucos anos atrás,
era um dos países mais prósperos da América do Sul. Semana que vem você vai para as urnas. Você vai escolher o futuro do nosso país. Não escolha pensando em você. Às vezes as pessoas pensando somente nos seus interesses econômicos. Querido, Deus promete que Ele vai suprir as nossas necessidades, ou não? Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele promete suprir as nossas necessidades. Mas o que Ele diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que quer dizer isso? Que o que mais importa para nós são os nossos valores bíblicos, são os nossos valores cristãos. Isso é muito mais importante do que economia, porque no tempo da seca, Isaac semeou 100 por 1. E eu vou lhe dizer, eu nunca fui tão abençoado como nessa época da pandemia, porque Deus não está limitado à economia. Agora, quando uma nação institucionaliza a morte de crianças, quebrando o princípio bíblico, a legalização das drogas que matam e felicitam milhões de famílias no país. Mas eu não vou nem entrar nisso aí agora. O Brasil completou 200 anos como nação independente. É uma data realmente marcante. Se você puder trazer mais água para mim, eu agradeço. Alguém aí? Da nossa história. E pode definir a situação que viverão nossos filhos e nossos netos. Daqui a 20 ou 30 anos. Pessoas queridas que amamos. Olha, daqui a 30 anos, eu vou jogar 30 já para questão de segurança. Acho que talvez daqui a 30 anos eu não estou mais por aqui. Tenho 57, 87, não sei. Mas, querido, esse negócio aí, estou na mão de Deus. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo. Sabe? Agora esse negócio de viver também, viver vegetando, eu não sei se é muito legal. O cara está com 90 anos, deitado numa cama. Eu não sei se isso é muito legal não. Mas, daqui a 30 anos, meu pai, quando eu lembro disso, cara, eu lembro dos meus filhos, dos meus netos. Qual é o país que nós vamos querer para eles, cara? Os nossos filhos. Nós vamos escolher agora só por questões econômicas. Qual país? E eu falo em termos de pecado, em termos de iniquidade, em termos de depravação moral. Como vai estar esse mundo? E nós temos a oportunidade de escolher. Daqui a 10, 20 ou 30 anos, pessoas queridas que amamos podem sofrer as consequências das nossas escolhas. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer que pelo contrário, eu não estou apostando nisso não. Eu estou apostando que o Brasil vai ser o país do futuro. Eu estou apostando que nós vamos entrar na maior época de crescimento, de desenvolvimento em todas as áreas desse país. Que esse país vai ser reconhecido como uma nação poderosa, como ele nasceu para ser. Queridos, nós temos tudo para ser uma nação abençoada, queridos. Nenhum país tem a área de terra como o Brasil tem, querido. Só para você ter uma ideia, querido, 8% somente das nossas terras são utilizadas na agricultura. E nós temos quase 50 e poucos por cento de terras agricultáveis. Nós não temos desertos, nós não temos cordilheiras de montanhas. Nós alimentamos hoje 1 bilhão de pessoas no mundo, Brasil. Nós temos tudo para ser uma nação abençoada. Nós temos tudo para ser uma nação próspera, querido. E eu creio, nós vamos ser sim.
Porque Deus é maior. Porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus, amém, querido? O egoísmo é a causa das misérias humanas. Nossa terra, lugar que viverão nossos filhos e netos. Qual o lugar que você quer que vivam seus filhos e netos? Domingo que vem você vai. Não adianta você falar, sabe? Falar não adianta, o que adianta é agir. O que adianta são as ações, as atitudes. Domingo você vai fazer a sua escolha. Qual lugar que você quer que vivam seus filhos e netos? Um lugar onde os valores cristãos são valorizados ou um lugar de depravação moral? Qual lugar que você quer que seus filhos vivam? O que você acha? Como que você acha que vai estar o mundo com essa ideologia de gênero daqui a 30 anos? Como que você acha que vai estar? Outro tópico aqui para a gente, então para terminar aqui. A escolha gera aliança. Diga, escolha gera aliança. Quem você escolher, você vai se aliançar com ele. Você está dando uma procuração. Você está se aliançando com ele. Com quem você vai se aliançar? Você vai se aliançar com quem defende os valores cristãos? Não tem ninguém perfeito aí, tá? Perfeito não tem ninguém. Mas as pautas de cada um a gente conhece bem. A gente conhece bem. Graças a Deus, internet. Só não sabe quem não quer. Quem quer ser manipulado. Com quem você vai fazer aliança? O rei e os súditos têm uma aliança, sabia? Aquela pessoa que você eleger, você vai fazer aliança com ele. Por isso que, quando o pecado se institucionaliza na nação, todos naquela nação sofrem. Agora me pergunte, você acha que em Israel não tinha pessoas boas ali, um ou outro, 10 ou tinha? Tinha. Ou não tinha? Mas foram exterminados. Você acha que lá nos Incas, nos Maias, não tinha algumas pessoas que eram contra aquilo? Tinha. A Alemanha nazista que foi exterminada ali, você acha que não tinha pessoas ali também que eram contra? E as bombas caíram lá. Eu vi uma frase nesses dias, que os pastores alemães só abriram os olhos para o nazismo quando as bombas começaram a cair. Quando começaram a cair lá. O rei e os súditos têm aliança. A Bíblia fala de Davi cometer um pecado, e Deus enviou uma peste sobre o povo, sobre toda a nação. Quem conhece essa história? Davi pecou. Quando o rei peca, quem colocou o rei lá é responsável também. A escolha de Saul e suas consequências. Deus, olha interessante aqui, ó. Deus não ouvirá nossas orações se escolhermos deliberadamente um mau rei ou um mau presidente. Não tem depois, me ajuda, Senhor, faz isso. Não, você escolheu, filho. Bíblia, 1 Samuel 8:18, coloca aí. O povo disse que queria um rei. O povo disse que queria ser como as outras nações. Quem governava Israel era um juiz, era um profeta de Deus, era Samuel. Mas os povos dizem, não, nós queremos ser como as outras nações. Todas as nações têm o seu rei. E escolheram Samuel como rei. E Deus disse, olha, vocês terão o rei que vocês querem, mas eles recrutarão os vossos jovens para o exército. Eles pegaram suas filhas para servirem no palácio do rei. Ele cobrará altos impostos de vocês. Vocês terão que pagar altos impostos. E aí, ele disse, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Querido, preste bem atenção para esse texto, querido. Porque daqui a 4 anos ou mais, ou daqui a um tempo, você pode relembrar dele.
Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. É forte, né, mano? Diga lá que é forte. É forte. Então depois não tem reclamação, não tem queixa. Ame o seu país. Quando for escolher, não escolha por motivos egoístas, mas sim pelo que será melhor para o seu país. Então, pastor, como é que nós escolhemos? Vamos escolher baseado nos princípios bíblicos. Nós somos cristãos. Quem é cristão aqui? E como tal, defendemos os princípios e valores cristãos. Somos a favor da vida. Somos contra o aborto, pois nada mais é que o assassinato de crianças. Querido, você teve o direito de nascer. Como é que você quer negar o direito de outras crianças nascerem? Como é que você quer escolher sobre a vida das crianças? Eu gosto de ver o candidato, quando a pessoa chega e diz: "Ei, candidato, e qual é a sua posição sobre o aborto?" Eu vi um debate ontem. Enrola, 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 enrola. Você que escolheu um presidente que legalizar o aborto no Brasil, você vai ser cúmplice dos assassinatos das crianças. Você pode gostar ou não disso. Você que está me ouvindo pela internet também. Mas eu não fui levantado para pregar só o que você gosta. Eu fui levantado para pregar o que a Bíblia diz. Talvez por isso eu sou um pequeno pastor de uma pequena igreja. Não tenho grandes títulos, porque nunca bajulei ninguém. Já andei no meio desses pastores, nunca bajulei ninguém. Sempre tive a minha posição. Porque eu não estou esperando glória humana. A minha pátria está no céu. Somos a favor da vida. Somos contra o aborto, pois nada mais é que o assassinato de crianças. Somos contra a liberação das drogas, pois sabemos como as drogas têm destruído inúmeras famílias. Essa semana um amigo nosso foi morto por causa disso. Somos contra a ideologia de gênero, pois a Bíblia é clara que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, cada um com seus atributos e qualidades únicas. O homem não é igual à mulher, e a mulher não é igual ao homem. Porque se a mulher fosse igual ao homem, eu que não queria viver com a mulher. Você queria viver com a mulher que era igual ao homem? Não. O homem tem as suas qualidades, seus atributos, seus valores. A mulher também tem suas qualidades, seus atributos, seus valores. Eles se completam. Um precisa do outro. Somos a favor da liberdade religiosa, pois todas as religiões têm o direito de expressar suas crenças livremente, e cada um faz as suas escolhas de acordo com a sua consciência. As religiões afros têm todo o direito delas de exercerem a sua fé. Nós temos todos o direito de pensar diferente, eles têm o direito de pensar diferente de nós. Isso é liberdade. Aí as pessoas vão decidir de acordo com a sua consciência. Assim é nos países livres. Somos a favor da liberdade de expressão, pois a liberdade é a base de todo crescimento e desenvolvimento em todos os níveis. As grandes nações desenvolvidas são pautadas pela liberdade de expressão. A quinta emenda da Constituição americana: liberdade de expressão. Se sentiu ofendido, processa. Se sentiu agredido, extrapolou os limites da liberdade de expressão, existe o devido processo legal. Me ofendeu? Você é livre para falar o que quiser. Me ofendeu? Eu processo. Injúria, calúnia, difamação. Mas calar a voz, isso é típico de países autoritários, governos autoritários. Nós devemos conhecer o histórico de nossos candidatos. Devemos saber qual é a sua história. Já terminar. Nós devemos conhecer a história dos nossos candidatos. Qual a sua história?
Quais os regimes, os quais eles são simpáticos? Como estão essas nações? Por isso, escolha os candidatos, aqui ó, escolha os candidatos que defendem princípios e valores cristãos. Pois, se nós institucionalizarmos o pecado na nossa nação, creia, as consequências virão. Cristãos podem e devem declarar suas escolhas. Liberdade de expressão é um direito constitucional do cidadão. Eu vou declarar minhas escolhas, não aqui no púlpito, aqui é o lugar de Deus, a palavra de Deus. Mas eu vou declarar as minhas escolhas na rede social. Porque artistas, celebridades podem declarar a sua escolha e eu não posso? Eu sou um cidadão inferior? Isso é uma tentativa de calar as vozes antagônicas, as vozes contrárias. É a maior imbecilidade e ignorância dizer que cristão não tem nada a ver com a política. É a política que move o mundo, meu amigo. Sempre houve política na Bíblia. Vai lá, entra na Bíblia. Se tu encontrar uma parte lá que não tem a política, política é o governo. O governo da sociedade que administra tudo. Para encerrar, suas escolhas terão consequências. E eu quero encerrar com Deuteronômio 30, 15, para a gente ler ali. Você já conhece, né? Deuteronômio 30, 15. Quando, pois? 15 é? 15, pastor. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra que o qual vas possuir. Vai em frente, pastor. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão, para possuí-los. Agora eu quero falar isso para a igreja, ó. Os céus e a terra, hoje eu tomo por testemunha contra vós, contra vocês, que eu mostrei para vocês os caminhos, o caminho da vida, a boa escolha e a má escolha. E eu digo, escolha a vida. Interessante, né? Para que vivas, tu, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, é a tua descendência. Amém, querido? Vocês me conhecem? Vou encerrar já. Você me conhece? Eu tenho um bom testemunho? Tenho um bom testemunho? Teria eu algum interesse em enganar vocês? Eu pergunto. Qual o meu interesse em enganar vocês? O verdadeiro pastor ama os discípulos e não se aproveita deles. Busco para vocês e para o meu país o mesmo que eu busco para os meus filhos. Eu busco o bem. Eu trouxe essa palavra porque eu amo vocês, porque eu quero o bem de vocês, porque eu quero o bem do nosso país. Não sou político, não tenho ligação, nem dependo de nenhum político. Vocês acham que podem confiar em mim? Vocês acham que podem confiar em mim? A Bíblia diz, em 2 Crônicas 22, 20: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos vossos profetas, e prosperareis. Eu sou profeta dessa igreja. Peçam direção de Deus. Amém, querido? Ah, não, eleição ninguém precisa sim, tudo na nossa. Para casar a gente pede direção. A gente vai escolher o cara que vai mandar no nosso país 4 anos. A gente não vai pedir direção de Deus? Peça direção de Deus. Peça direção de Deus. Não vote só pelas políticas, pelas propagandas. Oremos pelo Brasil. Façamos escolhas de acordo com os princípios bíblicos.
porque eu declaro que o Brasil vai entrar na melhor fase da sua história. Eu declaro sua casa bendita, sua casa abençoada, nosso país abençoado, nosso país referência mundial, em nome de Jesus. Todo mundo diz, vão virar uma Venezuela. Não vamos não, em nome de Jesus. Aqui reina a glória do Senhor. O Brasil pertence ao Senhor Jesus.